Olá, alunos do primeiro ano. Então, nós tivemos, há pouco o nosso momento da pós-aula, onde nós estivemos fazendo a correção daquelas atividades, referentes aos estudos relacionados principalmente às mitocôndrias e aos cloroplastos. E agora nós vamos encerrar, o estudo da parte da composição, da organização ali interna da célula, tá? Eu até coloquei o título do slide aí como organelas celulares, parte 4, porque a gente vem estudando tudo divididinho para vocês conseguirem ver todas as organelas, todas as estruturas e suas características de uma forma bem detalhada. Então a gente vai encerrar na aula de hoje, o estudo dessas estruturas internas. Nós vamos trabalhar ali, vocês vão ver daqui a pouco, com as estruturas que não têm membrana. E daí, finalizando este conteúdo, nós daremos início, nas próximas aulas, ao estudo específico do núcleo celular, certo? Mas daí a gente conversa sobre isso em uma próxima aula, ok? Então, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar agora um pouquinho do que ficou faltando, que são as estruturas que não apresentam membrana, tá? Então, a gente já estudou as que têm membrana, a gente estudou as que são organelas endossimbióticas. Então, a gente estudou também sobre a membrana plasmática, estudamos sobre o citoplasma, uma visão geral do núcleo. Então, agora a gente vai estudar essas estruturas que elas não apresentam membrana, mas mesmo assim são essenciais e fundamentais para o funcionamento da célula, ok? Lembrando que a gente está encerrando, então, esse conteúdo, das organelas nesta aula. Então, a primeira organela que a gente tem, a primeira estrutura, que muitos pesquisadores não consideram como uma organela celular, são os ribossomos. Então, recapitulando aí, lembrem que os ribossomos eles estão presentes tanto na célula procarionte, que é aquela célula sem organelas, pequena, sem núcleo, que a gente encontra nas bactérias que fazem parte do reino Monera, e elas também estão presentes nas células eucariontes, dos animais, das plantas, dos fungos aí de maneira geral. Então, nós vamos ter que os ribossomos, eles têm um aspecto de granulos, Eles podem estar soltos no citoplasma, ou eles também podem estar aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, e eles são produzidos ali no interior do núcleo, E a função deles, que é o mais importante, eu até destaquei ela aqui em negrito, Eles estão relacionados ao processo de síntese de proteínas, síntese proteica. Lembrando aqui, que essas proteínas são super essenciais aí para o nosso organismo, mas não tem nada a ver com a proteína obtida via alimentar. A via alimentar também, que a gente encontra em carnes, por exemplo, são fundamentais, mas não são o mesmo tipo de proteína que são feitos aí a partir da síntese proteica dos ribossomos. Então, a gente consegue observar aqui na imagem, esses granulos, cada um representa um ribossomo, e aqui nós conseguimos ver eles aderidos, na parede do retículo endoplasmático rugoso, ok? Então, não esqueçam que a função dele, síntese proteica. Depois nós vamos ter uma estrutura chamada de citoesqueleto. Então, aqui o nome mais ou menos já faz a associação, Cito de célula, de citologia, estudo das células, e esqueleto, de estrutura que dá forma e sustentação. Então, nós teríamos aqui um esqueleto da célula, tá? Então, ele é representado por proteínas, que estão dispersas no citoplasma e que elas acabam se organizando, e se agrupando, formando tubos e filamentos. E esses tubos eles acabam se entrelaçando um com o outro e formam uma rede. Imaginem uma rede toda conectada, que permeia todo o citoplasma. Então, é como se ele tivesse esses tubos, feitos de proteína, como se eles estivessem distribuídos por toda a célula. Então, ele acaba ajudando a dar uma sustentação para essa célula e também acaba ajudando a dar forma para ela. Ok? Aqui nós temos uma representação que fica bem visível isso. Então, nós teríamos aqui algumas organelas, que elas ficam soltas no citoplasma, e de certa forma, nós temos o citoplasma propriamente dito, a membrana plasmática. Reparem que esses tubos, esses filamentos, eles passam por toda a célula
e eles então acabam fazendo com que ela tenha uma forma definida. Então, até mesmo as organelas ficam ligadas por esses tubos, então elas acabam ficando para lá e para cá, certo? Então, o citoesqueleto acaba aí dando essa forma, essa sustentação para a célula. Algo bastante importante. Depois nós vamos ter os centrossomos. Aqui nos centrossomos, muito cuidado com uma pegadinha de vestibular, tá? Deixa eu começar com isso. Os centrossomos, a gente vai encontrar nas células animais e também em algumas células vegetais. Muito cuidado com isso, porque nas células vegetais não são todos que têm. De maneira geral, nós dividimos os vegetais em vegetais inferiores e vegetais superiores. Os vegetais que são superiores, que vocês vão estudar o ano que vem, que é o grupo da gimnosperma e angiosperma, o grupo dos pinheiros e das plantas com flores, que são considerados vegetais superiores, eles não apresentam centrossomos, tá? Então, não, a gente encontra na célula animal, né, em todas, mas na célula vegetal, não. Isso é uma pegadinha de vestibular. Então, eles representam, né, microtúbulos. Se vocês observarem aqui, a gente tem um centrossomo todo montadinho, né? E cada caninho desses, vamos colocar assim entre aspas, né, representa um microtúbulo. Então, esses microtúbulos eles acabam ficando todos ligados uns com os outros. E eles formam, então, a estrutura ligada, o centrossomo. Para que ele serve? Ele auxilia, ele participa, e tem uma participação mega importante no processo de divisão celular. Vocês ainda não estudaram o nosso conteúdo aí depois do núcleo, mas vai estar relacionado ao processo de divisão celular da mitose e meiose, tá? Então, a gente vai estudar esse processo ainda este ano. Então, aqui a gente tem uma representação mais ou menos, vocês não precisam lembrar isso agora, mas de como acontece. Então, esses centrossomos, eles ficam nos polos da célula, né? Cada um numa extremidade. Nós temos a formação das fibras do fuso, aqui tem só uma mostrando, mas são várias. Essas fibras do fuso, elas se prendem ao cromossomo, né? O cromossomo representa ali o DNA condensado e começa a puxar o cromossomo para os polos opostos para ele se dividir. Então vem uma cromátide, uma metade um cromossomo para um lado e um outro cromossomo para outro lado. Então é como, imaginem um cabo de guerra, né, que vai ter pessoas em cada uma das extremidades, as pessoas vão ficar puxando ali a cordinha. A diferença é que no caso do cabo de guerra alguém vai ganhar, né? Nesse caso não, vai puxar com a mesma intensidade dos dois lados e vai chegar um momento então que esse cromossomo ele acaba se partindo. Isso então no processo de divisão celular. Mas não se preocupem com isso agora, porque a gente ainda vai estudar como isso acontece dentro do conteúdo de divisão celular. Por hora, lembrem então que os centrossomos estão relacionados à divisão celular, que a gente encontra nas células vegetais, nas células animais e nas células vegetais, nos vegetais inferiores. Os superiores não tem, ok? Aqui mostrando então, né, como acontece essa ligação, né, desses microtúbulos. Então, eles começam a se agrupar, né, em conjuntinhos de 3. E desse agrupamento, nós temos, então, a formação do centrossomo propriamente dito. Lembrando que ele é feito, então, com esses microtúbulos, ok? Por fim, nós vamos ter os cílios e os flagelos. Então, eles são derivados ali dos centrossomos, né, representando algumas como expansões citoplasmáticas, extremamente delgadas, né, fininhas. Cílios, eles são curtos e geralmente muito numerosos. Lembrem do cílio aí do olho, né? E o flagelo, geralmente, ele é longo e ele está em menor número na célula, tá? Essa é uma regrinha. Então, cílio curto em bastante quantidade, flagelo longo em menor quantidade. A função deles está geralmente associada, né, relacionada aí, à locomoção da célula em meio líquido. Então, a gente vai encontrar, colocando aqui a imagem, isso é muito comum em bactérias, em protozoários. A gente tem aqui alguns exemplos, né? Isso aqui é uma alga, uma euglenófita.
Então, e a gente encontra na célula humana, por exemplo, no espermatozoide do homem. Como ele precisa se locomover, né, para fecundar o ovócito, o que vai acontecer? O flagelo ali vai funcionar, então, como esse meio de locomoção. Então, reparem que os cílios, eles são longos, né, parecendo aqui um chicote. Nesse caso aqui nós temos 3 flagelos, enquanto que os cílios, eles são curtinhos e eles estão em grande quantidade. No caso aqui, ó, eles estão então revestindo, né, a nossa célula inteira. Professor, é obrigatório que tenha cílio e flagelo? Não. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Aqui no caso desta imagem tem os dois, mas se a gente olhar aqui a Euglenófita, por exemplo, ela só tem o flagelo, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado, né, da nossa aula de hoje. Lembrando então que a gente está encerrando, né, esse conteúdo referente à parte das organelas. Caso fique alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei atendendo a cada um de vocês. Do mais, tenham uma excelente semana, né? Bons estudos e até logo. Tchau, tchau.